Há 5 milhões de pessoas em campos de concentração. Pode pesquisar o que eu tô dizendo aqui. O preço do cabelo caiu mais de 20 vezes nominalmente. Esse cabelo que vocês compram em qualquer lugar aí. Ninguém mais compra cabelo hoje em dia. Antigamente se vendia cabelo. Você lembra disso? Que se vendia cabelo? Lembro. Agora acabou. Você acha que esse cabelo vem da onde? Vem de escravos de Xinjiang. Tem mais de 5 milhões de pessoas em campo de concentração. Inclusive, a maior parte acabou. O negócio de comércio de órgão em Filipinas, não sei o que lá. Que a China acabou. Os caras estão vendendo órgão baratinho dessa galera. Você quer financiar isso? Informação? Isso é público e notório, já foram condenados em tribunais internacionais por isso, pelos campos de concentração de Xinjiang, a organ harvesting. Bote aí na internet, organ harvesting. Criação para retirada de órgãos de gente. É isso que você está financiando quando você quer. Quando você diz, nós temos que ter uma boa relação com a China. É um país que nunca respeitou absolutamente nenhuma lei, ninguém que fez negócio com ele se deu bem. Todas as empresas brasileiras que foram lá, sem exceção, Embraer, Estrela, todas elas tiveram seus direitos de propriedade, que eu sou contra a existência deles, mas existe contratual, né? Todos tiveram seus produtos copiados, sua tecnologia roubada. Teve alguém que fez negócio com chinês que não foi roubado ultimamente? Eu não conheço. Todas as pessoas que fizeram negócio com bandido se deram mal, né? Existe até uma exigência, né? Se você quiser fabricar alguma coisa lá, você tem que abrir mão de alguns direitos, de algumas propriedades intelectuais para eles, né? Isso aí o Paraguai... Mais um aspecto tecnológico da nação. Mais um aspecto que o Paraguai é superior moralmente ao Brasil. O Paraguai reconhece a China verdadeira e legítima como o governo da China. Com sede Taipei. E em Taiwan, você disse? Taiwan. Exatamente. O Paraguai reconhece Taiwan como capital da China. Não, você que é o democrata? Quem é a democracia? Eu não sou democrata. Não. Você disse que não defende nossa democracia, nossas instituições. Que instituições? A gente precisa criar novas instituições, não é isso? Essas instituições podres aí, você sabe que a Scotland Yard chama New Scotland Yard, você sabe disso, não? Uhum. Porque os caras tentaram durante quase 200 anos limpar a porra e depois chegaram à conclusão que não tinha, velho. Você pagava mais dinheiro, mas o cara já estava acostumado a roubar. Você bota o cara novo, mas ele vai ser submisso ao cara que roubava. Aí eles tentaram durante 200 anos limpar e disseram, acabou. A gente vai gerar uma nova polícia, uma New Scotland Yard, tudo zero do zero de novo, não é isso ou não? Uhum, e a gente vai diminuindo as habilidades, as atribuições da antiga até a antiga acabar. Mas quem que fez isso? O governo inglês lá, né? Isso. Mas é como aqui, só que também existem governos paralelos. Não existem governos paralelos? Na Venezuela, recentemente, tinha um governo de Guaidó e tinha um governo de Maduro. A gente tem governos paralelos. Você tem o PCC, o governo paralelo. Dependendo de onde você tem que obedecer a lei lá. Lá no Rio de Janeiro você tem as facções. Lá não teve fecha exatamente. Tudo. Na favela não teve fecha tudo. Na favela tem a favela opera hoje pelas regras do tráfico. Exatamente. O Brasil perdeu os territórios. Dependendo de onde você mora aqui em São Paulo. Mas a questão é que eles não são totalmente independentes do governo central. Isso ficou claro naquela visita do Flávio Dino lá. O Brasil... eles são, sim, eles são inclusive quem, porra, né? Vamos ser sinceros aí, né? O Brasil, além de ser patrimonial, o Brasil é um país pós-feudal. A modernidade não chegou nesse país. Não chegou nesse país. A maioria das coisas aqui são resolvidas subjetivamente. É peixe de quem? O chinês também é assim, guanxi, que eles chamam, né? Esse guanxi, o peixe lá, é isso, é peixe, é peixada. Né? Existe isso aqui em São Paulo, é mais carioca, isso, não é isso? É uma relação de... QI, aqui em São Paulo fala QI. Exatamente. O Brasil, em muitos aspectos, ainda é um país... A modernidade não chegou aqui. Agora, o mal da modernidade, que é o positivismo, que é o formalismo, você achar que é a lei porque né? Isso aí, meu irmão... Isso aí, o socioconstrutivismo, isso aí, meu irmão, entrou com força, viu? E a maioria das pessoas acorda pra realidade. Elas entendem que o Estado é satânico, é ilegítimo, é criminoso, é violento e tudo mais. Que se você financiar a ditadura, você se torna comparsa da ditadura. Quando acontece uma coisa, como aconteceu com você. Quando você obedece à lei, mas não obedece à lei. Quando quem devia impor a lei, vai lá e viola a lei com você, não é isso? Bom, eu tive os meus direitos retirados ilegalmente. Por quem devia lhe defender, não é isso? Pelo protetor máximo, não é qualquer um. Pelo protetor máximo da Constituição. Pois é. O que você pode fazer? Você pode fazer revolução armada. Revolução armada, se submeter. É o que eu tenho feito ultimamente. Você pode se submeter, se revoltar armado e matar um ou dois e morrer. Ou se revoltar de uma maneira inteligente, desinvestir, fazer o que seus ancestrais fizeram, não é isso? Se os ancestrais tivessem dado testa do Império Turco-Otomano, você existiria? Bom, eu acho que sim, acho que não. Teriam morrido, eles eram minoria ali, não é isso ou não? Sim, então ficaram fora, né? Claro. Mas, claro. Mas só que, tipo, eu acredito que a gente pode vencer o sistema. Talvez mudar ele, entendeu? Eleitoral? Desinvestindo. Concurso, tipo, juiz? Eu acho que esse negócio de desinvestir faz parte. Eu acho que a gente vence o sistema mudando a mente das pessoas. Eu acho que essa é a forma que a gente Quanto mais pessoas... Se a gente aqui, ó, com essa entrevista, a gente conseguir tirar 50... 20, 10, 30, uma família que seja do Legacy, já tá cumprido nossa missão aqui. Monark, você já ouviu falar em Revolta de Atlas, Ayn Rand? Uhum. Tem aí, eu acho. Deve estar aí, tá aí no Satoshi Nakamoto é John Galt. John Galt destruiu a ditadura. Calma. O Satoshi Nakamoto é quem? É John Galt. Você sabe quem é o Satoshi Nakamoto, é isso? Não.
Isso Não. é uma parábola. Ah, Lembra da parábola de entendi, Jesus? entendi. Uma metáfora. É que eu não sei o que é John Gowdy também. É o livro, pô. Você não disse que ganhou o livro de presente? Quem disse que eu li, pô? Mas tem filme também, pô. Tem filme, tem tudo isso. É isso. A história do Atlas Shrugged é que existe um Harden, que existe um empresário e ele não consegue fazer nada, que tudo que ele faz, ele sofre arbitrariedades, como a maioria dos empresários sofrem, porque ele é um cara honesto e tal, ele é um cara que acha que existem direitos naturais, e a ditadura lá acha que não existem direitos naturais, que os direitos são positivos e vem da caneta de quem tem poder, não é isso? Sim. A lei da força. Uhum. A sociedade, na história da humanidade, ela já foi muito mais violenta do que é hoje. Seus bisavós deviam tratar seus avós de maneira muito mais violenta. A gente vem passando por uma série de evoluções humanas, espirituais, institucionais, não é isso? Só que isso não é dado como certo. Há situações na humanidade que a humanidade decaiu em vários aspectos, não é isso? O mundo deixou de aprender a ler e escrever, por exemplo, no colapso da Era do Bronze, né? A maioria das cidades deixaram de existir. Isso é possível, certo? E eu acredito que isso vai acontecer se o Bitcoin não prosperar. Mas, voltando para a conversa lá do Atlas Shrugged, a solução foi um engenheiro, né? Um cara que teve uma ideia de tirar as pessoas do sistema. Ele não, em vez de lutar com o sistema, ele simplesmente tirou os produtores do sistema. A regra de Pareto do 80-20, eu não sei se você ouviu falar. Isso funciona... quando você vai para os grandes números, a distribuição da maioria das coisas, ela tende a ser uma gaussiana, uma normal. As coisas tendem para a média. A maioria das pessoas que tem altura entre 1,50 m e 2 metros, beleza? Uma pessoa muito menor que 1,5 m e muito maior que 2 raro. é muito mais Tem raro. uma curva e do meio. menor do que 1 metro e maior do que 2,50 existe, mas é mais raro ainda, né? Isso é ordem de grandeza mais raro. Pronto. E baseado nessa ideia, o cara chega à conclusão, na teoria das elites de Pareto, há mais de 100 anos atrás, que isso é verdade, né? Que 20% das pessoas detêm 80% da produtividade, da riqueza da sociedade, mas isso também funciona composto. Se você pegar 4%, vão ter 64%, não é isso? Se você for multiplicando, você precisa de menos de 1% para ter. Menos de 1% das pessoas gera uma parte da riqueza da sociedade. O PIB da Venezuela não caiu várias vezes, saindo 20% da população, porque perdeu 20% das pessoas. Porque perdeu 20% das pessoas que tinham a riqueza, das pessoas que eram engenheiros, médicos, empresários, pessoas que tinham dinheiro no país, não é isso? Uhum. Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Os vagabundos a gente não precisa convencer nenhum. A gente só precisa convencer a maioria dos produtores. As pessoas que contribuem para o sistema. Quem tá me ouvindo aqui, que acredita que vai ganhar a eleição, pense sinceramente, olha no espelho. Você acha mesmo que o Brasil que alguém vai ganhar a eleição para mudar alguma coisa nesse país? Quando eu nasci, tinha muito mais criança do que velho nesse país. Tem mais criança ou idoso nesse país hoje? Não sei. Tem mais gente da minha idade, de 40 anos, do que de 4. Isso é um problema. Acabou, não vai ter previdência, bicho. Imóvel, o que você acha que vai acontecer nos imóveis no Brasil com a população das cidades caindo, como já tá caindo no Nordeste? A queda de população é exponencial. Quando começa a cair devagarzinho, o Japão, vários países que aconteceu isso são exponenciais. A Europa aconteceu isso, mas tem gente querendo migrar pra Europa. O Canadá aconteceu isso. Tem gente querendo migrar pro Canadá. O Brasil tem a segunda maior fecundidade das Américas, só perde pro Canadá. Vai recuperar a fecundidade? O que poderia fazer pra recuperar a fecundidade? Acabar com o negócio de privilégio feminino. Vai acabar com o privilégio feminino, vai acabar com falsa acusação de estupro, a gente vai passar leis que vão defender os direitos dos homens. Não vai, bicho. A motivação é não vai. exatamente Então, essa, né? não adianta você querer mudar o sistema, você tem que mudar o seu sistema. Se eu fizer o meu contrato de casamento, eu vou ser julgado pelos juízes que eu escolher, que vão ter, não é isso? Partes da chave. Cada um bota que eu vou contratar. scroll. Exatamente, com o scroll. Eu escolho a pessoa que vai ser meu testamentário, que vai fazer o negócio lá, independente de lei positiva, de lei natural das pessoas que eu confio. Agora, só é possível isso se você tiver propriedade real, através de Bitcoin, através de smart contract, tudo isso que a gente tá conversando aqui. Agora, a maioria das pessoas que ouve isso, é complicado, não sei o que lá. Rapaz, a energia elétrica há 200 anos atrás era bem mais complicado. E quem se recusou a usar energia elétrica foi obliterado financeiramente. Quem se recusar a utilizar Bitcoin provavelmente vai ser obliterado financeiramente também. A janela tá acabando. Vocês vão ter mais uns 2 anos aí no máximo de normalidade de real, não é isso? Uhum. E mais uns 5 podendo comprar Bitcoin legalmente, né? E aí depois os caras vão fechar o sistema financeiro com a CBDC. Nas fazendas de escravo, você só vai poder obter bitcoins. As estalecas, né? Vamos ver, todo mundo vai ver de estaleca. Na Bolívia não pode ter. A Bolívia é um dos países mais atrasados aqui da América do Sul, da América Latina. E tipo assim, lá na Bolívia não existe corretora. Pra você comprar Bitcoin na Bolívia, não sei se você conhece algum boliviano. Eu conheço alguns que eu trabalho no comércio aqui em São Paulo. Eu conheço alguns bolivianos. É um país extremamente fechado. Lá não tem McDonald's. Lá não tem essa cultura de fast food, iFood, esses negócios. Essas facilidades que nós temos aqui, lá é proibido. Lá é um país... Você acha eles estão perdendo que aqui muito. é feudal? Você acha que aqui é feudal? Lá é pior ainda. Cara. Lá é pior. É como se os caras tivessem, tipo assim, 100 anos atrás da gente. Entendi. Né? Nessa infraestrutura de falou, ter facilidade. Então, você não tem uma corretora, você não tem uma facilidade... Mas não dá pra comprar Bitcoin em qualquer lugar do mundo? Então, com o P2P dá.
Com P2P dá. Se você conhecer um cara, por exemplo, Machado P2P do Twitter, que ele vende Bitcoin. Só que ele vai ter que querer comprar na sua moeda, né? Aí Isso. Aí você vai aceitar. Como é que é o nome lá Quem que vai da querer moeda comprar na sua da moeda? Bolívia lá? Pois É, é, sei lá o que. Que vai imprimindo também. Vai, né? A Coinbase Quem vendeu não tudo e ficou em funciona na Bitcoin? Bolívia. Só com VPN, pô. Que nem não VPN. funciona no Brasil. VPN, acabou. Não, mas você não tem como Mas ele não depositar, vai não tem aceitar gateway. o dinheiro, Como é que pô. você vai se livrar daquela merda ali? Aí você transforma o seu Bolivar em real e transforma o real em Como Bitcoin. que você vai depositar isso pra ir parar na Coinbase? Aqui no Brasil você não consegue fazer um depósito pra Coinbase? Consegue Como? sim. Como? A Coinbase concede nos Estados Unidos, ele só vai aceitar depósito nos Estados Unidos. Eu fiz um depósito na Coinbase já. Não, você tem que comprar o SDT aqui, o dólar sintético Eu fiz. Em gente. real? Em real. Eu fiz. Eu acho que inclusive Não, usei pô, o a Coinbase Pix. tá vindo pra cá, pro Brasil. Ah, eles botaram a atividade aqui, né? Coinbase tá Se vindo pá, pra eu cá. usei o Pix, inclusive. Algumas dessas empresas devem ter dado a solução que, alguns anos que que a tava Binance Pix fez de pra cá. botar um intermediário local. Isso. Agora esses intermediários locais não vão existir logo em pouco tempo. Aí acabou a brincadeira. É, o que eu- Você perguntou, porque eu não quero sair daqui. Infelizmente você já se doxou. Você Me não- doxei. Tô ligado. Você é um dos Eu ataques de já rede tô social. queimado, Você já já tô- tá queimado, exatamente. Mas a maioria das pessoas que comprarem Bitcoin e não se expuserem, elas vão poder viver muito bem aqui. A criminalidade no Brasil nos próximos anos vai despencar. Bolsonaro não teve nenhum ato dele que reduziu a criminalidade. Zero. A criminalidade foi reduzida. Os dois fatores principais de redução de criminalidade, inclusive já acontecia antes dele. Com o Temer, a criminalidade caiu, pô, absurdamente 2 dígitos. A criminalidade no Brasil vem diminuindo por 2 fatores. O primeiro é o demográfico. Você já viu alguém virar estuprador depois dos 70 anos? Não. Pois é. Você já viu alguém virar usuário de cocaína, de usar craqueiro depois de 70 anos? Se bem virar depois de difícil. 70 anos, eu acho que ele não vive por 71. Exatamente, não é isso não? Então, Dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. se você frequenta a delegacia, se você já foi pra uma cadeia, você sabe que a maioria das pessoas que estão presas, elas cometeram crime até 25 anos, e a maioria das vítimas e dos autores, eles são adolescentes ou adultos muito jovens. O número dessas pessoas está reduzindo quase 10% ao ano, porque a fecundidade caiu 10, 15% ao ano há 15, 20 anos atrás. Então,